Deus, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus, estamos felizes por mais estar nesta noite, compartilhando da palavra de Deus para com os irmãos, dizendo a saudade que sinto pelos irmãos, mas eu sei que Deus está providenciando tudo para que nós possamos estar juntos, unidos para realizar um culto presencial. Deus, Ele está no controle de tudo, Ele sabe de todas as coisas, então o tempo está sob o controle de Deus. Estamos aqui para realizar este culto nesta noite, louvando a Deus, pedindo a Ele que nos dê força para que nós possamos prosseguir nesta caminhada, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E a você que está aí assistindo esta mensagem, não abra mão daquilo que você tem feito, sido obediente, está fazendo aquilo que foi proposto ao seu coração, se cuidar e esperar exatamente o tempo certo para realizar o trabalho. Vamos iniciar com uma oração. Deus, obrigado por esta noite, Pai. Te louvamos porque Tu és bom. Te louvamos porque estamos aqui fazendo a Tua vontade, porque sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus, visita cada irmão nesta noite, Pai. Dá a ele tudo aquilo que ele precisa, para que ele possa estar esperando exatamente o tempo de Deus e voltar para a tua casa. Nós sabemos que Deus está no controle de tudo e sabe o tempo certo para que nós possamos regressar para a tua casa. Conduz esse trabalho, Senhor Deus, que é teu nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amado, nós vamos ler a palavra de Deus nesta noite, porque viemos neste propósito. Por isso eu peço aos irmãos que abram a Bíblia aí, junto com os seus familiares, em Atos capítulo 20, versículo 24. Nós vamos falar hoje sobre as prioridades para a vida que nós temos que dar ao Senhor. Atos capítulo 20, versículo 24, diz assim a palavra de Deus: Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? A palavra de Deus diz que nós temos um ministério, nós temos que administrar este ministério que Deus nos proporcionou, e nós não temos que nos preocupar com o que pode acontecer. Nós não precisamos nem nos preocupar no que vestir, no que comer, porque nós estamos aqui na condição de servo para obedecer aquilo que Deus propôs ao seu coração. O versículo que acabamos de ler, ele nos traz esperança. Ele diz que nós não temos que nos preocupar com nós mesmos, mas que nós precisamos prosseguir com a carreira que Deus o proporcionou para cada um de nós. Aí a pergunta que eu faço em primeiro lugar é isso: o que é mais precioso para nós? De repente a gente se preocupa em dar prioridade a viagens, possuir bens. Isso na verdade é de cada um. Cada um pensa da forma que quer. Mas eu nesta noite queria dizer para você, amado, que o bom mesmo é ter Deus como referência e fazer a vontade de Deus como prioridade. Existe um conjunto de atitude que mostra aquilo que é mais precioso para nós. Também nós somos qual o nosso objetivo para a vida e o caráter que foi criado por Deus. Essa é uma pergunta que só você pode responder. De repente a minha é realizar uma missão de levar o Evangelho, assim como o apóstolo Paulo. Mas de repente a sua ainda não foi minada no seu coração a ideia de fazer missões. Nesta noite o texto tem nos chamado para fazer missões no seu lar, na sua vizinhança, no seu bairro. E a igreja do Senhor tem esse compromisso. São nossas atitudes que de fato revelam o que é mais importante para nós. Valorizarmos na vida, e o nosso conhecimento não deve ser baseado em aparência física, nem o que vestirmos e nem o que moramos. Tudo isso tem que estar no propósito de Deus. A gente está aqui apenas para fazer aquilo que Deus proporcionou aos nossos corações. Usar o nosso ministério como base para tudo. A igreja do Senhor tem ferramenta afiada para todo tipo de ação. Então, no texto que acabamos de ler, em Atos capítulo 20, versículo 24,
ele nos leva a entender que o apóstolo Paulo, ele enfatiza claramente que todas as atitudes que temos que tomar tem que estar baseado naquilo que a gente crê. Então, se você crê que Jesus pode dar para você aquilo que você considera impossível, este é o seu propósito e essa é a atitude que você tem que crer. O apóstolo Paulo teve para ele o ministério. Ele aceitou como uma missão anunciar Jesus e ele foi. Ele abriu mão até do seu viver, do seu querer. A gente tem lido aí na palavra de Deus que o apóstolo Paulo abriu mão até de casar. Ele era um jovem solteiro, mas ele tinha um foco, ele tinha um alvo. E este alvo supria tudo aquilo que ele sentia como necessidade. Então a pergunta é nesta noite: qual o seu ministério? O que Deus tem pedido para que você faça? Você tem feito? Essa pergunta você mesmo pode responder. Temos dado o nosso ministério o mesmo valor que o apóstolo Paulo deu a ele? De repente eu estou falando com uma pessoa que missões arde no seu coração, mas você se prende a uma ideologia que te impede a realizar o seu sonho. Mas eu queria dizer a você nesta noite, amado, Deus te deu o ministério e você precisa fazer de uma forma melhor. De repente o seu ministério é louvar, de repente o seu ministério é interceder, de repente o seu ministério é fazer assistência às pessoas que necessitam. Então, amado, faça de uma forma maravilhosa. A pergunta que eu fiz anteriormente é esta: temos dado ao nosso ministério o mesmo valor que o apóstolo Paulo deu ao dele? É uma pergunta que nesta noite vai incomodar o seu coração. O interesse de cada um em obter o crescimento espiritual, Paulo não se limitava a empregar, ele também não se preocupou se as pessoas entendiam de uma forma boa ou ruim. O objetivo dele, na verdade, era anunciar Jesus. Foi para isso que ele foi proposto. Estamos em plena campanha de missões estaduais. E a Convenção Batista Sergipana chamou para si um alvo de R$240 mil, acreditando em você, que você vai botar para fora tudo aquilo que está no seu coração, anunciar Jesus. E aí, baseado em tudo isso, se você precisar de alguma coisa que seja necessário custear você, a Convenção Batista Sergipana está pronta para isso. O nosso alvo para nós é grande, R$240 mil. Se eu avaliar dentro de mim, eu vou imaginar que eu nunca vou conseguir alcançar esse alvo. Mas para Deus, nada é impossível. R$240 mil não é nada. Precisamos anunciar Jesus enquanto é dia, onde a noite vem e a gente não pode mais trabalhar. Precisamos, amados, em nossas vidas, despertar aquilo que Deus nos chamou. As doutrinas precisam ser ensinadas cuidadosamente ao povo de Deus. Não basta que seja pregada no púlpito, mas muitas vezes ela precisa ser assimilada imediatamente. Quantos anos na sua vida, amado, você está sentado no banco da igreja e Deus está falando contigo todos os dias, dizendo: olha, o campo precisa de você. Você precisa anunciar Jesus. Que tipo de prioridade você tem dado ao chamado do Senhor? Eu tenho certeza que nessa noite, quando você reclinar a sua cabeça no travesseiro, você vai fazer uma retrospectiva do chamado que Deus fez a você. Conta-se uma história que uma jovem de 16 anos, ela recebeu o chamado de missões. E ela respondeu: não, Senhor, eu ainda sou jovem e eu vou aproveitar a minha vida. 10 anos depois, aquela jovem tinha 26 anos de idade, se envolveu num relacionamento fora do contexto da Bíblia, teve um filho, e aí, mais uma vez, o Senhor chamou ela. Lembra do seu chamado? E ela disse: não, Senhor, agora estou com 26 anos, tenho um filho, eu vou cuidar dele. Quem sabe quando meu filho crescer, eu posso aceitar o teu chamado. 28 anos, 38 anos, 10 anos depois, o filho dela já tinha 12 anos. E ela olhou para a criança e disse: ainda não está no tempo. E aí, mais 10 anos, 22 anos de idade o jovem, 48 anos de idade ela recebeu de novo, em uma noite que ela dormia,
o Senhor falou para ela, lembra do teu chamado? Ela disse, Senhor, ainda não dá. Eu estou com 48 anos, preciso fazer base na minha vida, construir alguma coisa para que quando eu morrer, o meu filho possa ter alguma coisa para ter. E aí, mais 10 anos, 58 anos, aquela jovem morreu. Acabou-se a vida. O filho dela estava com 38 anos. O filho não tinha nada, absolutamente nada, e aquela jovem não obedeceu ao Senhor. Você nessa noite, amado, pode estar resistindo o chamado do Senhor. Você passou a sua vida inteira, você passou na igreja 25 anos, 30 anos, e Deus falando ao seu coração e você resistindo o chamado. Deus ainda fala a você. Estamos vivendo em plena missão, estamos vivendo em plena campanha. O nosso estado chamado Sergipe precisa de você. Desperta a igreja, precisamos orar ao Senhor para que Deus revele ao coração dos jovens desta igreja. Quem sabe eu estou falando nesta noite a jovens que há muito tempo quer revelar o seu ministério e tem guardado. O apóstolo Paulo, quando ele saiu de Roma, ele saiu no propósito de matar os cristãos. E no meio do caminho, Deus transformou a sua vida e tornou ele um verdadeiro missionário. Deus quer fazer com você, não tirar tudo aquilo que você tem, a sua visão, lhe derrubar de um cavalo. Deus quer falar de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa, que você não deve esquecer o seu chamado. E se você, amado, está fazendo algo para Deus, considerando que é o seu ministério, aqui na igreja, faça com amor, porque talvez Deus não te chamou para sair deste lugar, Ele te chamou para ser bênção aqui mesmo. Então faça tudo para a glória dEle, amém? Que Deus nos abençoe nesta noite e que nós possamos fazer uma retrospectiva de vida, analisando a forma que estamos vivendo, a forma que precisamos adorar a Deus, a forma que precisamos amar o nosso próximo. Nós sabemos que Deus, Ele está presente no meio de nós e Ele nos ama. Não abra mão do chamado do Senhor. Se Ele te chamou para algo, faça para a glória dEle, amém? Que Deus nos abençoe, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta noite, Senhor. Te louvamos porque Tu és bom e o Senhor tem falado ao meu coração, Deus, de uma forma maravilhosa. Preciso anunciar mais o Teu nome, Deus. De repente eu não sei que tempo eu vou estar aqui na terra, mas eu preciso, Deus, comover os corações das pessoas com a Tua palavra, porque o mundo é mau. O mundo geme, Deus, de agonia, porque não encontra paz. E nós sabemos, nós conhecemos que a verdadeira paz está em Cristo Jesus. Abençoa o nosso estádio, Deus, chamado Sergipe. Deus, abençoa a nossa campanha, Deus, de missões. Que nós possamos estar, Deus, abrindo mão de tudo aquilo que é para nós, mas que nós possamos dedicar a nossa vida para a glória do Teu nome. E esse valor, Senhor, de R$240 mil, seja pequeno, porque Deus vai mover os nossos corações e ultrapassaremos esse alvo, Deus. E o alvo da nossa igreja vai ser pequeno, porque nesta noite nós vamos fazer uma avaliação em nós e vamos trabalhar, Senhor Deus, para ultrapassar o nosso alvo e que seja assim também em outras igrejas. Muito obrigado, Deus, pelo amor que tem depositado em nossos corações. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus.